Boa noite, ou boa tarde, bom dia, consoante o momento em que vejas esta transmissão. Que sejas muito bem-vinda ou bem-vindo a mais uma diferenciação, um ângulo sobre o teu propósito de vida. E hoje é visão clara. É sobre visão clara que vamos falar e como é que podemos então ampliar ou clarificar, detalhar, fortalecer, vivificar a nossa visão da forma que mais faça sentido. Que mais faça sentido num determinado momento e que mais faça sentido em termos daquilo que possamos querer alcançar na vida. E deixa-me ver aqui se tenho as condições, porque, ok, da melhor forma, já fiz o acerto. E então, hoje vamos então falar sobre os fundamentos dessa visão clara. O nome do jogo, como se costuma dizer, no desenvolvimento humano, em termos dessa diferenciação, é o conceito da visualização criativa. É um conceito muito apelativo, sim, acho que é, e desde já te convido a deixares as tuas questões. Que questões ou que sugestões, que comentários gostavas de deixar aqui na plataforma para então entenderes melhor como é que podes clarificar a tua visão agora? O que é que achas que faz sentido para ti vermos em mais detalhe para então libertares cada vez mais nitidez, cada vez mais resolução na forma como encaras os teus temas. Os temas que dizem respeito então à expressão criativa autêntica, benévola de quem és, a qualquer tema que esteja neste momento a pedir que tu o leves para o próximo nível, lhe tragas mais força, lhe tragas precisamente mais clareza para então poderes fazer aquilo que achas que deves fazer neste momento. Mesmo que seja uma decisão de, ok, vou suspender determinado tipo de iniciativas porque se o fizer, posso, mais à frente, de uma forma que não é procrastinação, mas sim paciência estratégica, então ter melhores condições para ativar o que preciso de ativar, porque entretanto consegui obter e recrutar os recursos e os meios que preciso para então fazer aquilo que sei que devo fazer adiante. E é apenas um exemplo de uma decisão que podes vir a tomar em função desta transmissão. Aquilo que a mim me deixava gratificado era se de alguma forma, no final desta transmissão, sentisses a vontade de rever alguns pontos, eventualmente tomares notas mais detalhadas ou ficares a pensar como é que podes mesmo acionar aquilo que vais ouvir. Seria sinal que tinha cumprido aquilo que me proponho aqui e que estarias de facto a encarar este tema da melhor forma. E então, como eu ia dizer, o conceito da visualização criativa é o conceito de base que nós consideramos tipicamente no desenvolvimento humano. Aquilo que a mim, de certo modo, me entristece por vezes é ver que esse conceito é tratado com demasiada atenção no chantilly, por assim dizermos, nas partes mais agradáveis, mais açucaradas, mais apelativas do conceito e menos na massa e no recheio, naquilo que faz com que possamos de facto assimilar os ingredientes necessários para executarmos boas visualizações criativas e então podermos de facto ter as visões o mais claras possíveis que precisamos para agir, para acionar, para concretizar, consumar aquilo que queremos atingir e que por direito da nossa vontade nos pode estar reservado se de facto nos comprometermos com isso. Bem-vinda, Leonila, obrigado pelo teu comentário ou questão. E então, deixa-me ler, é extensa e vou começar. Uma boa pergunta, penso que seria perceber se a visão clara é daquilo que nós queremos ou daquilo que é melhor para nós, partindo do princípio que nem sempre o que é melhor para nós é conscientemente o que queremos e que o que queremos ao momento nem sempre é o melhor para nós a longo prazo. Fez sentido ou deu muitas voltas? Perguntas tu. Fez sentido, faz todo o sentido. Tony Robbins faz uma diferenciação muito clara para pegar aqui em alguém que já
estabeleceu uma demarcação que eu considero interessante e útil, que é entre desejos e vontades. As vontades são imperativos do nosso melhor, que podem vir, em termos das origens, então, da nossa natureza humana, de acordo com os saberes ancestrais, da nossa alma, do nosso espírito. Os desejos são, por assim dizer, caprichos da nossa natureza menor. E então essa natureza menor o que quer é comprazer-se com pequenos prazeres, vícios e todo o tipo de fatores e de experiências que vão dispersar-nos por territórios que de facto não vão gratificar aquilo que é verdadeiramente a nossa visão clara. E portanto, termos uma visão clara neste conceito que eu estou aqui a desenvolver, eu não sei se faz sentido para ti, esta polarização muito clara. Nós sabemos que existem várias sombras e várias nuances, várias colorações distintas pelo meio, mas esta polarização penso que nos ajuda a discernir aquilo que fundamentalmente esteja em causa aqui, em termos deste tratamento da visão clara. Portanto, estamos a focalizar a visão clara naquilo que queremos e que simultaneamente é o que é melhor para nós, porque está a gratificar as nossas vontades. Essas vontades vão estruturar, enraizar e alimentar o nosso melhor no arco longo da vida, no longo prazo. Vão, entre aspas, colocar-nos fora do alcance dos nossos caprichos e daqueles que são os nossos desejos mais imediatos de gratificação, em termos de danos que nos causam. Então, nesse caminho da gratificação superior, não dos desfrutes e dos pequenos prazeres da vida, e também convém aqui fazer aqui esta diferenciação, que de facto nos sustentam, regeneram, revitalizam e permitem que a gente possa continuar com determinação rumo às nossas metas. Não é desses que nós estamos a falar. Estamos a falar de vícios e de situações que, como eu estava a dizer, nos desviam então dessa trajetória do nosso melhor, que é uma trajetória que de facto tende a fazer com que a nossa visão então focalize e clarifique aquelas que são as nossas genuínas prioridades, aquelas que são as respostas às convocatórias da nossa voz interna, da nossa melhor voz, como vimos ontem, daquelas que são as responsabilidades que de facto queremos assumir, sabemos que são aquelas que vão fazer todo o sentido para nós. Ou como dizia James Clear, num dos seus posts que eu tenho visto a miúdo aqui nas redes sociais e nesta plataforma em concreto, convoca-nos a vontade de investirmos assertiva e reiteradamente nos comportamentos e nos hábitos que vão ter uma recompensa incrivelmente desproporcionada para melhor daqui por 10 anos. E a sugestão que ele dava no post é: investe assertiva e reiteradamente, com outras palavras que ele usou, mas a ideia é esta: investe assertiva e reiteradamente em hábitos e comportamentos que vão render-te dividendos daqui por 10 anos. Porque são o tipo de hábitos, são o tipo de resultados que vão estar mesmo a gratificar aquilo que é a nossa vontade de arco, que é a vontade que quer construir coisas que ficam, que quer deixar legados que vão além de nós, que vão para os outros e que contribuem em todas as esferas que são significativas da nossa existência, contribuem para a nossa esfera da nossa família, de sermos bons pais ou bons filhos, bons irmãos, bons companheiros de desenvolvimento nessa ótica. E depois vai-se expandindo como uma gota que cai num lago e que então as suas ondas vão se alastrando cada vez mais e vão tendo impactos cada vez mais além. E obviamente podemos pensar no conceito do efeito borboleta, que expressa precisamente essa ideia de as nossas decisões, por ínfimas que pareçam, por atómicas, como diria o próprio James Clear no seu livro Atomic Habits, têm impactos incríveis na malha da existência de uma forma que nós não concebemos. E obviamente que se estamos a semear coisas boas, estamos a promover coisas boas no resto do mundo e iremos colher naturalmente coisas boas e naturalmente seremos mais facilmente suportados no caminho de sustentar, viabilizar e fazer germinar mais coisas boas, de fazer então acontecer mais do nosso melhor a uma escala cada vez mais ampla, cada vez melhor. E portanto, a questão da visualização criativa aqui neste contexto é:
vamos procurar entender os fundamentos daquilo que é verdadeiramente estrutural e sustentável nas nossas vidas e nos nossos caminhos, e vamos fazer com que isso de facto inspire o nosso melhor e todas as dimensões das ativações conscientes desse melhor, e ocorre-me, claro, Eckhart Tolle com as suas 3 modalidades da ação desperta, que são fundamentalmente, ou muito especificamente, são a aceitação, a satisfação e o entusiasmo. São as 3 modalidades da ação desperta que o Eckhart Tolle clarifica nesse grandíssimo, maravilhoso livro Novo Mundo, que está aqui atrás de mim. Aqui está ele. E então Eckhart Tolle mostra-nos que essas 3 modalidades naturalmente trazem à tona o nosso melhor, e se mantivermos esse tipo de frequências energéticas na ativação, e obviamente são suportadas, tenho falado múltiplas vezes sobre isso, por termos à cabeça uma fundação de centralidade e de, então, presença, que é reforçada pelas práticas de atenção plena, que temos vindo aqui a falar, a abordar, inclusive a trabalhar nestas transmissões. Então podemos mais facilmente libertar essas modalidades da ação desperta, e essas modalidades da ação desperta incluem inclusive a sua gênese, que é a visão desperta, a visão clara. E então a visão clara assenta neste conceito da visualização criativa, que é o conceito comumente mais usado aqui na nossa área do desenvolvimento humano, pode ter algum tipo de apoios para então ser mais estrutural, que nós podemos não estar habituados a ver na literatura que costumamos consultar quando pensamos em ter uma visão clara, quando pensamos em imaginar ou desvendar aquilo que verdadeiramente queremos fazer, antes disso ser, para depois ter. E então a proposta que eu te faço é que consideremos aqui 7 livros que eu tenho aqui ao pé de mim, 7 livros que eu selecionei há minutos atrás, e são 7 livros que eu selecionei muito intuitivamente, que eu acho que nos vão ajudar de facto a clarificarmos a nossa visão naquilo que ela verdadeiramente pode e deve ser clarificada. E são livros que eu acho que vão operar em diferentes níveis do nosso músculo, por assim dizer, óptico, integral, e que nos vão ajudar então a trabalhar esse músculo de diferentes ângulos, a submetê-lo a diferentes tipos de carga e a então ativar a nossa capacidade de ver cada vez melhor e de revelar cada vez mais daquilo que podemos fazer, para que podemos possamos, quero dizer, assumir então a responsabilidade para continuamente afinar a nossa visão de uma maneira que sintamos que está a fazer sentido para nós. E portanto, eu vou partilhar aqui estes livros, mas antes disso quero fazer uma ressalva muito importante, que é a ressalva que nós não vamos ser capazes de controlar a 100% o processo. Nós podemos influenciar, nós podemos empenhar a nossa energia, nós podemos convocar o melhor dos nossos recursos, mas existem sempre fatores imprevistos que clarificam a nossa visão, a nitidez dessa visão e a alta resolução que somos capazes de libertar através dela, e eu acho que isso é muito contingente da nossa própria, do nosso próprio processo de desabrochar, por um lado, da nossa codificação natural, da forma como o ciclo de vida se manifesta em nós, e, por outro lado, está muitíssimo relacionada com aquilo que podemos chamar sorte, ou como eu gosto mais de lhe chamar, providência, ou graça divina, porque considero que na realidade a sorte apenas se refere a um conjunto de circunstâncias, fatores, acontecimentos ou oportunidades que nós de alguma forma não conseguimos controlar ou justificar racionalmente ou racionalizando, sem ser necessariamente pelo uso da razão, mas então através desse sucedâneo da racionalização, de queremos arranjar explicações que na verdade não caracterizam a realidade que estamos a considerar, porque não somos capazes de entendê-la, e então tentamos montar uma narrativa
que nos justifique o porquê disso ter acontecido, para sentirmos mais segurança e podermos lidar então com a incerteza de uma maneira que faça sentido para nós. E vais mais ao comentário teu, Leonila. É caso para dizer, se neste momento estás a suspirar pela expectativa não agradável ou exaustiva, ou outro sentimento menos positivo de ler 7 livros, fala com o Júlio diretamente, que é mais rápido, fácil e acionável. Ok, são tuas palavras. Obrigado. Não vou discordar. Porque vamos fazer aqui então uma espécie de revisão relâmpago desses 7 livros para então tentarmos ver como é que tu podes orientar a tua perspectiva à cabeça, se encontrares valor naquilo que vais ouvir, para, se escolheres abordar estes livros, como e de que maneira podem então contribuir para libertar o teu melhor. Portanto, eu agradeço o teu comentário e concordo, Leonila. Continuando, eu ia partilhar uma história pessoal que eu acho que tem tanto de preparação como de graça ou de providência, que é a história em que eu um dia, depois de ter ido, isto em 2012 ainda, no início deste meu caminho de profissional de desenvolvimento humano, baseado no propósito, então eu estava a regressar eu vou começar a contar a história, eu vou ser sintético, mas vou começar a contar a história desde o preâmbulo, desde os preliminares do episódio específico. Eu recordo-me que um dia eu fui a um hipermercado aqui perto da minha casa e ia perceber se então tinha a oportunidade de encontrar as lentes de contacto que precisava de usar na altura, que eu usava óculos e lentes de contacto. E por algum motivo eu tinha deixado de encontrar os óculos e andava-me a dividir nessa altura entre a minha casa e a casa da minha mãe, porque nessa altura tinha sido um momento particularmente difícil para a família. Tínhamos acabado de perder o meu irmão Helder e eu passava muito tempo lá. E eu não me recordo se por acaso não teria deixado os óculos então em casa da minha mãe, mas então eu estava na minha casa e estava a caminho desse hipermercado e estava a pensar, ok, será que tenho possibilidade de comprar aqui umas lentes de contacto agora que tenham a minha graduação a encomendar? Já não me recordava bem do preço, porque tinha comprado muitas lentes de contacto há vários meses atrás e já não me lembrava qual era o preço. E lembro-me de ter ido para chegar ao hipermercado, chegado ao local onde podia comprá-las, e naquele momento o valor da encomenda das lentes de contacto parecia-me amplamente diferente daquilo que eu estava capaz de pagar. E naquele momento, ao invés de sentir algum tipo de negatividade, houve como uma espécie de uma voz dentro de mim que me disse, espera, não compres as lentes de contacto agora, porque isto tu não vais precisar de as usar. E eu, ok, não vou comprar então. Será que devo continuar a esforçar a minha vista? E senti algo dentro de mim a dizer, confia. Eu confiei. Então, saí do hipermercado e deixei estar a situação como está, esqueci-me, segui com a minha vida, fazer as coisas normais da altura, tudo bem. Passado um outro episódio que eu não vou agora aqui relatar porque também seria extenso e porque penso que também não é o relevante aqui para elaborar agora, mas se tiveres curiosidade, pergunta-me por mensagem ou envia-me um e-mail para julio@juliobarro.com e eu partilho essa parte do episódio. Eu não quero alongar-me demasiado aqui nesta história. Mas o que eu quero ilustrar é, passado algum tempo, eu encontrei os óculos, voltei a colocar os óculos, e não é que os óculos me causaram um imenso incómodo, e depois, mais tarde, percebi com muita clareza que estava com a visão regenerada, impecável. Já não tinha falta de visão, era capaz de ver bem ao longe, bem ao perto, focar com nitidez os objetos longe, ler, por exemplo, bem placas de matrícula da janela onde eu estava, de carros que estavam do outro lado do quarteirão, e todo um sem número de possibilidades que de antes me estavam vedadas e que por algum motivo só descobri ou só reparei naquela altura. E eu considero que isto foi um episódio de providência. Foi um episódio que podemos chamar de sorte, mas que eu considero uma graça
divina, uma graça do universo naquele momento em que eu, de facto, precisava de recorrer o mais possível aos meus recursos. Esses recursos foram ampliados e o recurso da visão foi ampliado, e eu interpretei isso como uma espécie de mensagem de dizer: tomaste a decisão de retirar várias restrições que tinhas à tua visão, à tua forma de ver a vida, relativamente ao rumo que a tua vida devia ter, pois então toma lá esta recompensa para veres cada vez melhor o caminho, também em termos físicos. Foi a significação simbólica que eu lhe atribuí. Mas a verdade é que eu não posso assumir os méritos por isso ter acontecido, em termos muito práticos, em termos muito objetivos. E, portanto, esta é a lição que eu quero partilhar contigo desta história, agora aqui nesta transmissão e neste contexto, deste tema da visão clara, que é, por muito que a gente se esforce para conseguir determinado tipo de vantagens e benesses, elas chegam, ou podem chegar quando nós não estamos à espera, e muitas das vezes o que acontece é que, de facto, podemos receber e fazer ligações, em termos da nossa narrativa, de que são prémios pelo nosso trabalho ou pelo nosso esforço, prémios imprevistos, mas nós não conseguimos controlar o momento em que esses prémios podem acontecer. Portanto, confia no processo, é a outra parte da mensagem que te quero transmitir aqui antes de avançar para os livros. Confia no processo, entrega-te ao processo, dá o teu melhor ao processo e o melhor vai vir ter contigo. Se não no tempo em que tu queres, no tempo em que é suposto que venha. Posto isto, sem mais demoras, vamos avançar então para os 7 livros. Primeiro livro que eu gostava de partilhar contigo. 50 Success Classics. E a questão não é tanto por ser o livro dos que faz um resumo dos 50 clássicos de sucesso, ou o subtítulo de ser o teu atalho, your shortcut, to the most important ideas on motivation, achievement and prosperity. Que já por si já é bastante interessante, parece-me a mim, em termos de conseguirmos obter a visão mais clara para então materializarmos essas, no plural, versões de sucesso que têm muito a ver com aquilo que nós somos. Tem a ver que este tipo de livros de estabelecimento de destilagem de ideias-chave, de estabelecimento de princípios fundacionais de um determinado campo ou de uma determinada focalização, mesmo que esteja a ser feito com as lentes de outra pessoa, pode ser extremamente útil para nós decidirmos para onde é que vamos virar a nossa objetiva, da clarificação da visão, daquilo que queremos, e fazer outros mergulhos, outros desenvolvimentos subsequentes. Se não sei por onde começar, se não tenho acesso a mentores, ou não posso pagar os processos de coaching, as jornadas de coaching, o que seja, ou mesmo querendo fazer o melhor da minha parte, aquilo que me está destinado, eu pego então em livros como estes. E eu peguei neste livro, e nem foi por acaso, que um dos livros que aqui está é um livro que eu acho extremamente significativo para um dos níveis de propósito que nós temos em mãos, a meu ver, para podermos ativar, que é o propósito de países, o propósito do nosso país, que está associado aos níveis de propósito então comunitário e societário, como sabes, na minha definição, de níveis de propósito. Já assististe a outras transmissões sobre isso, nomeadamente a primeira transmissão de todas. Se quiseres saber mais a respeito, não souberes localizar ou quiseres fazer o streamline, a eficiência do processo, pede-me, eu tenho todo o gosto em partilhar. Mas então, uma das coisas que me agradou imenso neste livro foi abrir aqui numa zona em que recomendou um livro muitíssimo interessante, The Wealth and Poverty of Nations. E neste livro, que o Sr. David Landes, ele analisa as razões do sucesso e da riqueza das nações. E o que me interessou imenso ver aqui neste livro foi, de facto, que o Sr. David Landes não é que foi analisar o caso português e fez essa análise para o caso português de uma forma das mais lúcidas que eu vi até hoje. E ele destaca o sucesso de Portugal. Portugal's success was a surprise. A nation of only 1 million people in the 15th century. It had colonies from the East Indies to India to Brazil. Famously half the world carved up with Spain. E parte desta base do entendimento do feito incrível que este pequeno país conseguiu, que eu não conheço. Posso estar enganado. Se estiver enganado, partilha nos comentários ou envia-me a mensagem. Que outra nação
conseguiu ter um império em rede à escala global com 1 milhão de habitantes. Um país empobrecido, um país empurrado para o oceano, um país periférico e que montou um império à escala global, que foi o primeiro império à escala global da era moderna e o império da era moderna de maior durabilidade de todos. Maior durabilidade de todos, sim. Maior durabilidade que, inclusive, é que o Império Britânico. Já sabemos, se somos pessoas mais conscientes, que não são o tipo de exercícios de poder que advogamos mais hoje em dia, mas uma coisa também podemos saber se de facto somos conscientes. É que algo melhor se constrói hoje com aquilo que recebemos de ontem. Portanto, se queremos construir um futuro melhor, temos de respeitar o momento onde estamos e olhar para o passado, para as lições que ele nos pode trazer e deixar-nos inspirar por ele. Termos a lucidez de entender, então, essa clareza da visão de que os valores das épocas são diferenciados e isso faz toda a diferença. E eu não me quero alongar muito mais, só dizer-te que este livro, então, tem aqui um conjunto de pérolas importantes para entendermos o sucesso e incluindo o sucesso ao nível nacional. Portugal está aqui destacado também. É o meu país, um país que eu amo profundamente com todo o meu coração. As grandes ideias não têm pátria, é um facto, e isto é ficar aqui muito claro, mas também é muito salutar e útil termos consideração pelas nossas origens e respeitarmos as várias formas de organização humana. As várias formas de organização humana que nos vinculam e os países ainda são uma forma de organização humana que vincula o nosso melhor e que influencia as nossas gerações de significado e diretamente por essa mesma via o nosso próprio propósito. Já para não dizer, como eu também já expliquei noutras transmissões, que todas as organizações têm o seu próprio propósito e os países não são exceção e esse propósito está, como eu disse, vinculado ao seu nascimento, à sua emergência. Portanto, a liderança científica que Portugal tinha nas áreas críticas do saber e da tecnologia e da técnica da altura, nomeadamente na astronomia, na navegação, nas práticas agrícolas, nas práticas de evangelização, de religião. Sim, existiram dificuldades, existiram falhas graves à luz dos valores de agora, ainda mais em todos estes setores, na forma como eram expressos, como foram desenvolvidos e como foram implementadas as diferentes iniciativas e projetos. Ninguém põe isso em causa, mas por outro lado também é útil recordar que então existem forças que podemos aprender com o passado e essas forças num passado que também foi nosso, num passado que nos pode ajudar a ir mais além. E então, já fiz aqui uma digressão, ela mesma criativa, sobre como pode usar este livro. A ideia fundamental estabelece padrões de entendimento a partir das fontes que já fizeram uma revisão das principais referências numa determinada área ou campo, para depois poderes fazer mergulhos mais específicos e teres acesso então às melhores vozes, além daquelas que já possas ter acesso pessoalmente, que tenhas também acesso no mundo das ideias. Esta foi a primeira sugestão que eu te fiz. Segunda sugestão, e agora mais facilmente entendível para as visões convencionais da visão clara. The Back of the Napkin, de Dan Rome. Solving Problems and Selling Ideas with Pictures. É o livro que nos ajuda então a termos a mestria e o domínio, a proficiência de como esboçarmos as nossas ideias. Mesmo que não sejamos pintores ou outros artífices criativos, então como representarmos visualmente ideias, conceitos, formas de comunicar que queiramos partilhar com outros e queiramos usar, então, para, lá está, clarificar a nossa visão, trazer-lhe mais nitidez e mais detalhe. E este livro, então, usa técnicas e formas práticas, usa vários modelos mentais em torno daquilo que chamamos pensamento visual,
para nos ajudar então a fazer um conjunto de representações que na verdade disciplina capacidades intrínsecas em todos nós, desmonta os mitos de eu não sei desenhar, portanto eu não vou poder fazer boas representações ou desenhos que me ajudem a fazer aquilo que eu preciso de fazer. Comunicar esses desenhos aos colegas, ou a um grupo, ou a uma audiência, etc, etc. Porque este livro então é como se fosse uma espécie de disciplina de escola, ou uma cadeira que tem aqui vários passos e várias técnicas, e além de o fazer de uma forma bastante apetecível e comestível, por assim dizer, de uma maneira que nos vai ajudar então a colocarmos isso em prática e a treinarmos, a termos uma prática de desenho, de representação dessas ideias que nos dão confiança para termos então mais um método de comunicação afinado no nosso arsenal. E eu ganhei imenso depois de ler este livro, porque me deu de facto mais confiança para eu melhorar as minhas representações e entretanto fui ganhando confiança e fui fazendo aqui esquemas e representações que estão aqui neste espaço que eu uso bastante para trabalhar e não só. Próximo livro, terceiro livro. Systemic Coaching and Constellations. The Principles, Practices and Applications for Individual, Teams and Groups. É sobre o tema das constelações sistémicas e eu não vou entrar no detalhe do livro. Eu li o livro, trabalhei com o livro, fiz um trabalho relativamente profundo com o livro, submeti-o ao meu processo de gestão de conhecimento, mas não vou entrar nesses detalhes. A ideia fundamental que eu quero aqui transmitir é: eu fui procurar e fui ler este livro depois de me terem dito que não se leem livros e não se escrevem livros sobre estes temas. Há alguém que trabalhava com estes temas, disse, não, sobre isso não se lê livros, sobre isso não se investiga, e eu quero dizer, não é bem assim. Investiga-se e lê-se sempre que achamos necessário ler ou investigar. Se há uma área do saber, mesmo que não seja o método preferencial, mas se há uma área do saber em que podemos ter acesso às melhores ideias, sem termos de passar pelo processo de estar dependentes de terceiras pessoas, ou ficar a caminhar no deserto até que encontremos pessoas que estejam disponíveis para nos dizer aquilo que nós precisamos num determinado momento, então procuramos livros. Procuramos o livro que nos possa dar uma resposta, ou uma combinação de livros. Sentimos que esse livro não nos dá uma resposta. Este livro representou para mim essa resposta que eu queria. De que forma é que se podem aplicar as constelações sistémicas ao coaching e o que é necessário para o fazer? Que tipos de constelações diferenciadas é que eu posso ter no meu arsenal de ferramentas para usar em coaching? Então, será que posso usar as constelações para fazer auto-coaching? Será que posso fazer constelações sem estar dependente de ter uma equipa ou um grupo de pessoas para fazer essas mesmas constelações? Este livro dá a resposta a essas e a outras. E aqui então eu partilho porque fundamentalmente é desmontar a ideia de que não, há certos temas que são tabus e que não se devem ler sobre eles, deve-se fazer só fisicamente. Eu oponho-me a essa ideia, reconhecendo na mesma que evidentemente a própria prática em si, pela maneira como está articulada, obviamente que é fazendo. E aqui transmito o mesmo conceito que ficou muito claro nos mais de 13 anos que pratiquei artes marciais, que é o conceito de que, de facto, tu podes ler um livro sobre artes marciais, mas tu apenas vais ser perito em artes marciais ou teres competência em artes marciais se praticares artes marciais. Podes ler todos os livros do mundo, mas só terás competência se praticares artes marciais. E, obviamente, a área das constelações sistémicas é uma área em que isso é patente. E, na realidade, são todas as áreas do saber. Nós temos de as praticar para sermos proficientes nelas. E, portanto, a questão não é ler ou não ler. A questão é fazer ou não fazer, independentemente das fontes e das referências que se tenham. Mais um livro. E este é muito famoso. Mindset. The New Psychology of Success. Este livro é ultra mega citado, referenciado, porque é o grande livro da atitude, da mentalidade de sucesso
que então é a mentalidade aberta. E nós, para podermos ir tendo uma visão cada vez mais clara sobre os temas que nos envolvem, o que eu quero dizer então é que temos impreterivelmente de procurar abrir a nossa mente o mais possível para atualizarmos, testarmos e revermos as nossas ideias, em especial quando somos particularmente avessos a fazê-lo. E então este livro faz uma revisão, faz uma viagem, um tour, sobre as várias áreas das nossas vidas em que a nossa mentalidade é absoluta, a forma como está ou não aberta ou fechada, será absolutamente decisiva para aquilo que podemos extrair dela. E num conjunto de áreas que são absolutamente decisivas para todos nós: liderança, parentalidade, relações amorosas, ensino, coaching, outras áreas de desenvolvimento humano, o desporto de alta competição. É como é que eu ia dizer? É uma malha de abordagens e de clarificações de como abrirmos mais a nossa mente, de como então usarmos a nossa mente como se deve usar um paraquedas. Porque ela funciona melhor, de facto, aberta. Nós não podemos, de facto, ter uma aprendizagem que ativa todo o nosso potencial se a nossa mente não tiver, de facto, abertura e flexibilidade para ser ajustada, para ser confrontada com posições complementares ou, a maioria das vezes, opostas à nossa, e extrair aquelas lições e aqueles dividendos que só pela disponibilidade para então nos colocarmos em causa, isso é possível. E obviamente que isso reflete-se na nossa visão. O primeiro nível, o nível basilar da nossa missão em termos da nossa constituição biopsíquica, é o nível do paradigma. É um nível paradigmático. E, portanto, se esse nível do paradigma for ampliado e for aberto, tudo será mais fácil. Se não for, estamos a limitar grandemente as nossas possibilidades de facto, alcançarmos os resultados que exprimem o nosso potencial e por esse mesmo motivo a nossa gratificação. E podemos sempre ficar com aquela pequena reserva de que sim, há qualquer coisa aqui que não está a funcionar bem, há qualquer coisa aqui que podia ser diferente e não é, e muitas das vezes tem a ver com isto, tem a ver com visões do mundo que não suportam o nosso melhor e que não estão a ser devidamente ajustadas. Próximo livro. Thinking in Systems, a Primer, da senhora Donella Meadows. Este foi o grande primeiro livro de divulgação sobre o pensamento de sistemas e sobre sistemas complexos, pela simplicidade como apresenta o panorama de como podemos pensar em sistemas. É um livro absolutamente recomendado para ti, se achas que estás a precisar ter mais clareza de visão em áreas que envolvem o funcionamento de sistemas complexos e, basicamente, nos dias que correm. É muito difícil pensarmos numa área da nossa contribuição que não envolva algum tipo de raciocínio sobre pensamentos complexos, e então este livro consegue não só dar-nos uma panorâmica muito boa sobre os elementos, sobre a estrutura e sobre aquilo que se chama os pontos de alavancagem dos sistemas, como também nos dota de toda uma linguagem nova para então pensarmos na clarificação da visão de uma forma sistemática. E eu não sei, consegues entender neste momento as implicações que isso possa ter para a tua vida, para a tua capacidade estratégica, para a tua capacidade de veres mais além, para a tua capacidade de te colocares em causa e entender os efeitos dos teus comportamentos, e consegues entender o que é que isso pode representar para o nosso processo coletivo de desenvolvimento, de evolução, de lidar com a incerteza, de fazermos transformações que durem nas nossas vidas, individual e coletivamente consideradas. Eu acho que este é um livro absolutamente vital para aqueles de nós, em especial, que têm responsabilidade direta sobre outras vidas. E quantos de nós é que não a têm? Quer dizer, basta sermos pais, basta sermos
Basta estarmos, de facto, comprometidos com o bem-estar de outros seres humanos, sejam eles quais sejam, e já temos esse tipo de responsabilidade, a meu ver. Portanto, faz sentido para ti considerares esta forma de ampliares e clarificares a tua visão? Se sim, aqui tens este livro. Thinking in Systems. Próximo livro. Este foi um dos últimos livros que eu li. Maximum Achievement de Brian Tracy. Eu tinha este livro na minha prateleira desde há uns anos. É um daqueles que estava na minha anti-livraria, como eu já partilhei aqui noutra transmissão. Depois as lições ficam a cargo de quem as possa extrair. Eu sei que vou extraindo lições com as coisas que eu próprio vou aprendendo com estas transmissões, com o próprio processo da preparação e também com o próprio processo de, no momento, alguma ideia que se quer expressar através desta oportunidade que aqui está gerada, me encontrar disponível, ela vem, eu sintonizo-a, transmito-a e depois acabo por aprender coisas que não tinha equacionado antes, pelo menos não dessa forma, em termos de algumas das associações que vou fazendo aqui. Mas adiante. Então eu tinha este livro desde o dia 12 de outubro de 2017 e ele ficou a marinar em pousio também, se quiseres, ali na estante à espera de eu passar por ele uma, duas, três, algumas vezes e então pensar, calma lá, mas agora chegou o momento de ler o livro e pegar no livro e sentir que tinha feito todo o momento e que tinha feito todo o sentido, quero dizer, e embora o fiz. Acho que é um livro extraordinário, é um livro que faz aqui uma revisão incrível dos princípios universais na ótica da ciência ancestral transferidos então para uma linguagem e para um processo de busca que nós tendemos a associar de uma forma mais superficial a uma literatura de autoajuda que não vai aos fundamentos das coisas. Desenganemo-nos, é um livro que de facto vai à raiz das questões e é um livro incrível a nível do estabelecimento de objetivos e da ativação desse processo da visualização criativa. Existem outros livros amplamente recomendados sobre visualização criativa e, na minha opinião, não chegam nem perto da qualidade que este livro tem em termos da sustentabilidade, fiabilidade e persistência, durabilidade do processo e dos resultados de uma maneira que possamos acionar. E agrada-me também imensamente a introdução deste livro, que este autor Brian Tracy, este grandíssimo profissional de desenvolvimento humano, Brian Tracy, fez neste livro, em que basicamente na introdução conseguiu oferecer todo um panorama daquela que foi a sua jornada de busca de proficiência nesta área da atividade humana e transmitir-me não só uma sensação de confiança, pelo que eu próprio já pude fazer até aqui, como uma noção de clareza do que é que ainda posso fazer para melhorar e dos trabalhos intensivos, persistentes e extensivos também a que ele se devotou para conseguir então destilar as pérolas que aqui estão. Recomendo vivamente este livro, Maximum Achievement, de Brian Tracy. Mostra então de uma forma também muito clara e com uma linguagem complementar ao do Thinking in Systems, na minha opinião, embora a complementaridade não é pura, por assim dizer, em termos de fazermos uma ligação linear entre um livro e outro, mas eu, na minha percepção, acho que ambos os livros podem funcionar muito bem em conjunto e, portanto, estou aqui a recomendar-te. E o último, o sétimo, Uma Breve História de Tudo, de Ken Wilber. Ken Wilber é considerado um dos filósofos mais competentes, capazes e amplos do nosso tempo. Ele tem de facto uma amplitude de visão de tirar o fôlego, ou breathtaking, como dizem os seus conterrâneos, uma visão de espectro, que é a palavra que eu também gosto de usar, e essa visão espectral que Ken Wilber tem e que em vários dos outros livros que ele já escreveu consegue ser um tanto ou quanto às vezes árida e técnica, embora ele escreva bastante bem, na minha opinião. Neste livro tem um formato de expressão bastante comestível, porque é em formato de entrevista.
Portanto, ele está a ser entrevistado e é uma sucessão de perguntas e respostas em que ele vai falando sobre temas que podem soar-te tão abstrusos como fulcros de desenvolvimento, cosmos com capa, holarquia, o espectro da consciência, que eu já tinha aqui falado, claro, a grande revolução pós-moderna, a matriz primária e outras coisas que nos podem desincentivar de contactar com determinado tipo de ideias. Portanto, neste livro, o Ken Wilber faz então uma panorâmica incrível por um território extensíssimo e de uma maneira que eu acho bastante acessível e de uma maneira que eu acho que pode valer a pena tu visitares, por exemplo, nas férias ou no período de Natal que está aí a vir, porque podes eventualmente ter tempo disponível para fazer, podes achar que não é boa ideia estares enfiado ou enfiada em centros comerciais a correr para fazer compras, em circunstâncias este ano que ainda são mais desafiadoras do que de anos anteriores, ou que não te apetece andar nas Black Fridays desta vida, com todo o respeito que tenho, porque o faz. Podes achar que então é o momento de ampliares a tua perspectiva de uma maneira que depois te vai ajudar a assentares tudo aquilo que é típico e tudo aquilo que é tradicional. Agora deixa-me ajeitar aqui a câmera, que estava aqui um bocado... Ok. Tudo aquilo que é típico e tradicional nas práticas de libertação de maior clareza de visão, de uma maneira que vai, de facto, deixar-te em condições de poderes fazer tudo o resto que podes ler nos outros livros mais comuns e mais tradicionais sobre visualização criativa. E há alguns conceitos para tu, se quiseres aprofundar mais tarde, se ainda não és conhecedor ou conhecedora, conceitos como estabelecimento de objetivos, de intenções, elaboração de mapas do tesouro, práticas de visualização criativa que vão ativar então todo o espectro sensorial e imaginativo que nós temos, os 5 sentidos, obviamente, o tato, o olfato, a visão, a audição e o gosto, o sabor, o paladar. Tudo isso fica imensamente enriquecido com este tipo de abordagem que eu acho que te pode acrescentar imenso valor e que foi a abordagem da transmissão de hoje. E então, em cima desses livros mais comuns, sobre o que é visualizar, sobre o que é imaginar, sobre o que é então mergulharmos em processo de serenidade, e que é tudo para então deixarmos a nossa caneta contra o papel, então cristalizar aquilo que vemos que queremos vir a ser, fazer ou ter, ou fazer então mapas do tesouro em que vamos fazer corte e colagem de imagens daquilo que queremos alcançar, daquela casa, daquele carro, daquela forma de viver, seja família, seja relacionamentos, amigos, ambientes sociais, tudo isso então vai ganhar se tiver uma base mais sólida, mais de massa, de consistência, para então o chantilly ter o gosto e ter a função que já deve desempenhar, que é então de nos permitir desfrutar o mais possível e alavancar o mais possível as nossas forças que nos vão então direcionar rumo aos nossos objetivos, às nossas metas, claro, a esse meta-objetivo que é o nosso propósito de vida, seja em que área seja. E é isto. Por hoje era isto que eu te queria dizer. Espero que possas ter o melhor das visualizações claras na tua vida, sempre que precisares desses resultados. Se eu puder ajudar de alguma forma, encontras-me aqui, já sabes como. Por hoje é tudo. Amanhã não vai haver transmissão, como sabes, já me acompanhas, são 4 transmissões semanais, segunda a quinta. Espero que amanhã e o fim de semana possas usar para então refletir sobre como é que podes clarificar cada vez mais e melhor a tua visão, dares-lhe cada vez mais nitidez, alta definição e resolução, e ires além daquilo que possa ser mais convencional, para então encontrares aquilo que de facto precisas para ajustares
à tua expressão criativa autêntica e de quem és. Bem-ajas, tenha um excelente resto de dia, bom resto de semana e bom fim de semana.